No dia 24 de março de 1984, 5 estudantes entram na biblioteca de uma escola para cumprir detenção. Eles não são amigos e provavelmente nunca se sentariam juntos por escolha própria. Ali estão 5 adolescentes completamente diferentes. O rebelde, a garota popular, o atleta, o nerd e a garota estranha. Cada um carrega um rótulo que parece definir quem eles são dentro da escola. Entre provocações, silêncios constrangedores e conflitos inevitáveis, aquele sábado, que parecia apenas um castigo entediante, começa a revelar algo muito mais profundo. Ao longo de algumas horas, segredos vêm à tona, máscaras caem, e cada um deles começa a perceber que por trás das aparências e das expectativas impostas pela sociedade, todos estão enfrentando suas próprias batalhas. Dirigido por John Hughes, o clássico adolescente The Breakfast Club mostra como um simples dia de detenção pode mudar completamente a forma como 5 jovens enxergam uns aos outros e a si mesmos. Bem-vindo ao Super Cine 80. Neste vídeo vamos ficar de castigo com 5 colegiais e suas diferenças. A manhã fria de sábado, 24 de março de 1984, começa cinzenta. 5 adolescentes são deixados na porta da escola para cumprir 8 horas de detenção. Estes 5 adolescentes, que aparentemente não têm absolutamente nada em comum, chegam à biblioteca da escola para cumprir uma punição por ações anteriores, que não agradaram a direção da escola. Eles são arquétipos ambulantes, estranhos entre si. Andrew Clark, o atleta, pressionado pelo pai a ser um vencedor. Claire Standish, a princesa, popular e rica, detida por faltar à aula para ir ao shopping. Brian Johnson, o cérebro, o nerd acadêmico que nunca falha. Allison Reynolds, acaso perdido, uma figura excêntrica e silenciosa. John Bender, o marginal, agressivo e rebelde, vindo de um lar abusivo. A escola é a Shermer High School, e todos foram punidos por diferentes motivos. Cada um carrega um rótulo, que parece definir exatamente quem são. Os 5 são supervisionados pelo rígido vice-diretor Richard Vernon, que estabelece as regras: nada de falar, nada de se mexer e nada de dormir. Eles devem escrever uma redação de 1000 palavras sobre quem você pensa que é. Vernon representa a autoridade rígida que já desistiu de entender os jovens. Mas o que parecia apenas um castigo entediante, acaba se transformando em algo muito maior. O silêncio é quebrado quase imediatamente por John Bender. Ele é o catalisador. Ao desafiar Vernon e zombar de Claire e Brian, ele força os outros a saírem de suas conchas de isolamento. Bender remove o pino da porta para que ela não feche, desafiando a ordem direta do diretor. A tensão escala quando Bender começa a psicanalizar os colegas, expondo as inseguranças de Claire sobre sua virgindade e a obediência cega de Andrew. Esse conflito inicial remove a máscara de bom comportamento e prepara o terreno para a rebeldia coletiva. Logo no começo da detenção, a tensão entre eles é evidente. O ambiente fica desconfortável rapidamente. Cada um deles está preso dentro do seu próprio estereótipo. O atleta olha com desprezo para o rebelde. A garota popular evita qualquer contato com os estranhos. O nerd tenta apenas sobreviver ao dia. Mas Bender não aceita ficar quieto. Ele começa a testar os limites do diretor Vernon, quebrando regras e tentando arrastar os outros para a confusão. Essa atitude provoca atritos constantes, mas também começa a quebrar o silêncio entre eles. E aos poucos, o grupo percebe que aquelas horas de detenção vão ser muito mais longas do que imaginavam. Bender convence o grupo a sair da biblioteca para buscar maconha em seu armário. Eles correm pelos corredores, escondendo-se de Vernon em uma sequência que estabelece a primeira sensação de nós contra eles. Bender se sacrifica para atrair Vernon, permitindo que os outros voltem em segurança. A hora do almoço revela muito sobre suas criações.
o sushi de Claire, o banquete de Andrew e o lanche solitário de Allison mostram as disparidades sociais. Bender detalha o abuso físico que sofre em casa, chocando o grupo e humanizando sua agressividade. Eles saem de suas mesas e se sentam no chão, em círculo. Allison finalmente começa a falar, admitindo que é uma mentirosa compulsiva por tédio. Andrew confessa que está na detenção por ter humilhado um colega para impressionar o pai. Brian revela que tentou suicídio com uma arma de sinalização porque tirou um F numa matéria. Conforme o tempo passa, as barreiras entre eles começam a cair. No início, as conversas são superficiais. Eles discutem música, esportes, popularidade e as diferentes tribos da escola. Mas logo as provocações de Bender começam a atingir pontos sensíveis. Ele questiona Claire sobre a superficialidade do mundo popular. Provoca Andrew sobre sua obsessão por vencer. E ridiculariza Brian por viver apenas para agradar os pais. As discussões ficam mais intensas até que algo inesperado acontece. De repente, todos percebem que cada um ali está lutando contra algo invisível. Pela primeira vez, os 5 adolescentes começam a enxergar uns aos outros além dos rótulos. Não mais como o atleta, a princesa, o nerd, o rebelde ou a estranha. Mas como pessoas reais. Depois de horas de conversa, risadas, discussões e até pequenas aventuras dentro da escola, algo muda completamente no grupo. Eles começam a se sentir conectados. Como se pela primeira vez, alguém realmente entendesse o que cada um está passando. Mas então surge uma pergunta inevitável. E quando segunda-feira chegar? Na escola, eles ainda vão ser amigos? Ou tudo voltará ao normal? Claire volta a ser a garota popular. Andrew, o atleta. Brian, o nerd. Allison, a estranha. E Bender, o rebelde problemático. A realidade social da escola parece forte demais para ser quebrada. O grupo percebe que o mundo fora daquela biblioteca ainda é cheio de regras invisíveis. Mesmo assim, algo já mudou. Eles compartilham um último momento juntos. E Allison passa por uma transformação simbólica quando Claire a ajuda a mudar sua aparência. Andrew começa a enxergá-la de forma diferente. Pequenos gestos mostram que os rótulos já não parecem tão sólidos quanto antes. Claire e Bender compartilham um momento de intimidade inesperada. O clímax não é uma explosão de ação, mas de vulnerabilidade. Eles confrontam a realidade cruel. Na segunda-feira, quando o sinal tocar, eles continuarão sendo amigos. Claire admite que provavelmente ignoraria Brian no corredor para manter seu status. Isso gera uma discussão dolorosa sobre a pressão social. Eles percebem que são todos escravos das expectativas de seus pais e de seus círculos sociais. Eles descobrem que, apesar das aparências, todos têm o mesmo sentimento de inadequação. O grupo decide que não escreverão 5 redações, mas apenas uma, que Brian redigirá. Quando o dia finalmente termina, Brian decide escrever a redação que o diretor Vernon havia pedido. Mas em vez de descrever cada um pelo rótulo que a escola espera, ele escreve algo muito mais profundo. Ele explica que Vernon já decidiu quem eles são. Mas a verdade é muito mais complicada. Porque dentro de cada um deles existe um pouco de todos esses rótulos. E naquele sábado, presos em detenção, eles descobriram isso juntos. Enquanto os 5 adolescentes deixam a escola e voltam para suas vidas, algo permanece. Talvez na segunda-feira tudo pareça igual. Mas aquele dia provou uma coisa. Por trás das aparências, das expectativas e dos estereótipos da adolescência, todos eles estavam apenas tentando entender quem realmente eram. E é exatamente isso que transforma aquele simples sábado de detenção em um dos momentos mais importantes de suas vidas. Às 16 horas, a detenção termina. Eles saem da biblioteca transformados, embora o mundo lá fora continue o mesmo. Andrew e Allison se beijam. Claire dá a Bender um de seus brincos de diamante, um símbolo de que ela rompeu com sua bolha de elite. Brian deixa a redação sobre a mesa de Vernon.
Enquanto cada um entra no carro de seus pais, a voz de Brian lê a carta final. Eles rejeitam a tarefa de se definirem em 1000 palavras, pois descobriram que cada um deles é, na verdade, uma mistura de todos. Um cérebro, um atleta, um caso perdido, uma princesa e um rebelde sem causa. O filme encerra com a icônica imagem de Bender atravessando o campo de futebol, erguendo o punho para o alto ao som de Don't You Forget About Me da banda Simple Minds. A autoridade foi desafiada e a identidade foi encontrada na alteridade. Se você gostou de saber mais sobre este clássico da sessão da tarde, deixe seu comentário, seu like e faça sua inscrição. Até o próximo. Muito obrigado.